Quando se fala de âmbito de pesquisa, essa discussão do Jesus histórico, quero mesmo que o professor Marcos Brito entre nisso, né? Eu também tenho especialização em arqueologia, estive com o professor e doutor Israel Filkenstein, inclusive na última semana eu fiz aquisição de pelo menos 10 obras na linha só de Israel Filkenstein, a Bíblia Desenterrada, na linha do Jesus histórico ou na oposição acerca da divindade de Jesus. É bem provável que o Marcos Brito deve estar falando desse livro aqui, ó, Como Jesus se tornou Deus, de pelo menos aí 600 páginas. Essa obra é da Leia, de Bart de Ehrman, né? Não sei se vocês acompanham aí. Além dessa obra aqui, no âmbito do Jesus histórico tem essa daqui, tem essa obra aqui do Bart Ehrman, só que na mesa tem pelo menos mais 3. O que Jesus disse, o que Jesus não disse, Jesus existiu sim ou não. Então assim, pode entrar em pesquisa acadêmica sem fé, porque a gente está preparado aqui. E uma obra que eu indico, na linha do que eu vou defender, um extraterrestre na Galileia, de C.R.P. Wills, da Madras. Essa obra é fantástica, se você quiser acompanhar. Posto que muitos erram, né? Isto posto, não, isso posto, ou seja, as obras expostas a todos vocês. Miqueias capítulo 5, versículo 2, como disse o professor aí, porque esse é um discurso bem testemunha de Jeová, dizendo que Jesus foi criado na eternidade, Deus, Jeová. Para começar, que o nome de Deus não é Jeová, né? Mas vamos pro tema aqui. A expressão, na verdade, ela vai dizer o seguinte: Mikeden mime olam. E essa expressão olam, em hebraico, é eterno. Então você vai falar de eternidade. Como é que se define aquilo que é eterno? Que não tem princípio de dias e nem terá fim. Ou seja, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo de número 1, deixa claro que Jesus é eterno. Sem princípio de dias e sem fim. Sem começo e sem fim. O Alfa, não é alfa não, é alfa, e ômega, não é ômega não. Então ele é o princípio e o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. Agora, como que a gente vai trabalhar uma questão que Tomé, por exemplo, vai dizer com todas as palavras? Em grego diz assim: apekriti Tomás kaieipen auturro kyrio mu kairofeosmu. E disse Tomé: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Se a gente trabalhar só essa expressão Kyrios aqui, eu vou me prender um pouquinho, que tem muitos outros textos que eu vou levar para discussão. Tempos atrás, pastor Fabrício, nós estivemos aqui nessa sala, nesse ambiente, trabalhando justamente sobre os nomes de Deus. E em hebraico, o nome de Deus que foi de forma voluntária deixado de ser pronunciado, que é o tetragrama. Esse nome, quando você vai pegar a Septuaginta, que é a primeira tradução, a primeira versão grega da Bíblia hebraica, ela vai utilizar a expressão Kyrios, né? Parecido muito com o francês, né? Tem esse Q, o biquinho, Kyrios, em grego, para mencionar o nome sagrado. Então, como o Tomé vem citar, ele menciona Kyrios e Theos, Deus, que era uma expressão muito comum para se tratar pessoas. E aí, se você for utilizar, mas era comum tratar alguém como Senhor, ele ia utilizar outra expressão, Kyrie, por exemplo. Mas Kyrios foi a primeira expressão que a Septuaginta utilizou para verter o nome do Eterno. Jesus é chamado de Senhor no Novo Testamento, ou seja, por várias vezes. E para incluir, eu queria pelo menos mais 30 segundos, como o pastor Marcos passou um pouquinho, eu queria só concluir aqui dizendo o seguinte: nós temos na teologia do Novo Testamento algo chamado de teologia da igualdade. A teologia da igualdade, ela é empregada na teologia joanina, quando João coloca Jesus em pé de igualdade por Deus. Só que não é só o escritor, nós temos as palavras de Jesus. E aí, aonde eu vou contra o Bart Ehrman, quando ele diz assim, Jesus não pode se... Quando ele fala que quando Jesus se tornou Deus, eu digo, Jesus não pode se tornar aquilo que ele é. Porque quando a gente vai ver na escritura e falar assim, olha, se nós somos infiéis, ele é fiel, porque não pode negar a si mesmo, ele mantém ser fiel, ele não pode mentir, não pode enganar e não pode deixar de ser Deus. E concluindo,
teologia joanina e teologia paulina afirmam que Jesus é Deus. Em Filipenses 2,5, Paulo vai falar assim, que embora sendo Deus... Paulo não está dizendo que ele é semelhante a Deus, ele é semelhante aos homens. E aqui ainda eu vou contra aquela ideia de 100% Deus, 100% homem. Então, para concluir, pastor, eu digo o seguinte, Jesus é Deus, todos os escritores na Bíblia viram isso. O que a gente tem um problema é pegar justamente a teologia sistemática para tentar costurar algumas questões. E aqui a gente pode encarar o texto de frente.